Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política. Eu sou Mauro Tchequerini e esse é o Mulheres de Palavras. O tema de hoje é violência política digital contra mulheres. Neste ano de eleições gerais no Brasil, uma preocupação importante de especialistas e ativistas da igualdade de gênero é o aumento da violência política digital contra mulheres. Nós já mencionamos esse tema nas últimas edições do Mulheres de Palavra e vamos continuar falando disso nos próximos programas durante os meses de junho e julho. A violência política contra as mulheres nos ambientes digitais é o assunto da campanha Políticas Seguras nas Redes, que está sendo lançada pelo Observatório Nacional da Mulher na Política, em parceria com a Delegação da União Europeia do Brasil, com apoio institucional da ONU Mulheres. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui a nossa colunista, Cristiane Bernardes, recebemos também a jornalista e pesquisadora Letícia Sabatini, que foi contratada pela Delegação da União Europeia para o projeto. Sejam muito bem-vindas as duas. Vamos iniciar então aqui com a Cristiane. Cristiane, por que realizar uma campanha sobre a violência política digital contra mulheres? Qual o objetivo do Observatório e dos demais parceiros nessa empreitada? Então, Mauro, obrigado pelo convite, agradeço a Letícia por estar aqui com a gente. Letícia, que é uma das pessoas que foi contratada para a realização dessa campanha, desse projeto grande, né, que nós estamos desenvolvendo junto com a Delegação da União Europeia desde o ano passado e que deve se encerrar apenas em 2027. E aí é interessante pensar que o Observatório Nacional da Mulher na Política, ele tem como primeiro eixo temático exatamente a violência política contra a mulher, que é uma das temáticas de interesse, né, das parlamentares e também dos ativistas pela igualdade. Exatamente por quê? Porque esse fenômeno ele tem um alto impacto na forma como a representação política vai se realizar e também no espaço que as mulheres vão conseguir ou não ocupar dentro das instituições políticas. Então, é óbvio, né? Se tem esse impacto na forma quantitativa de como essa representação se realiza, mas também na qualidade desta representação, ou seja, na própria atuação das parlamentares quando representam seus eleitores, é um fenômeno que merece a nossa atenção, e aí as pesquisas têm revelado que tem muita gente também estudando como exatamente que esse fenômeno da violência política vai ser vai afetar de forma mais intensa as mulheres que concorrem e também de formas diferenciadas, né? Porque a violência política, ainda que ela também aconteça contra homens, ela tem um caráter bastante específico em relação às mulheres. Então, a ideia de fazer uma campanha, né, de, vamos dizer assim, enfrentamento, né, para propiciar o enfrentamento, a prevenção desses crimes e também identificação desses crimes para que eles possam ser denunciados efetivamente à justiça eleitoral e à justiça comum, ela surge dessa necessidade de combater essa realidade, de diminuir efetivamente o número de casos de ataques, de agressões às mulheres, especialmente nos ambientes digitais. Então, a campanha Políticas Seguras nas Redes é uma ideia de tentar frear um pouco a intensidade desse fenômeno, diminuir, né, a intensidade desse fenômeno no Brasil, especialmente pensando que nós estamos num ano eleitoral e que essa dinâmica pode se intensificar. Isso se conjuga com uma série de ações que o Observatório já tem feito, né? No ano passado nós lançamos um curso online na plataforma da Escola da Câmara sobre violência digital, violência política em ambientes digitais. Nós temos uma série de seminários que nós já realizamos, tem pesquisas sendo feitas. A própria Letícia, né, está trabalhando com a gente nesse projeto de uma forma assim, bem intensa nos últimos meses, desde o ano passado. Já produziu 3 notas técnicas sobre esse tema. A gente já publicou, né, esse material na página do Observatório. Então é um esforço intenso, com várias iniciativas dentro desta campanha e também para além dela, para tentar conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância de debater o tema e de realmente identificar os casos para que eles cheguem à justiça e haja algum tipo de punição, né? Letícia, eu vou perguntar para você quais são as informações que você traz nessas notas técnicas e explica para a gente também como foi feita a pesquisa e qual é o ponto mais importante dela.
Bom, primeiro agradecer o convite, Mauro e Cristiane, para mim é um prazer estar aqui. É difícil falar qual é o principal ponto, né? Mas tem algumas coisas que se destacam. Primeiro, só para contextualizar, a gente fez até o momento 3 notas técnicas, né? Uma mais teórica, onde a gente foi entender o que os estudos que tratam desse tema, tanto no Brasil quanto na União Europeia, estão falando sobre isso, o que eles trazem para a gente. E depois, com foco mais no ecossistema informacional do Brasil, olhando para como veículos de mídia e influenciadores políticos tratam desse tema, tratam da participação política de mulheres, né, online. Existem vários pontos, como eu disse, que a gente pode destacar, mas primeiro, me chamou muita atenção similaridades entre o Brasil e a União Europeia, né, na forma, principalmente, como comunicadores e veículos de mídia tratam desse assunto, tratam da violência, tratam da participação política de mulheres. Então, mesmo que sejam contextos institucionais, regulatórios e até de paridade muito diferentes, nós encontramos muitas similaridades, né, no sentido de entender que as mulheres, elas ainda são retratadas a partir de muitos estereótipos de gênero. Então, essas mulheres políticas, né, são recorrentemente enquadradas pela lente da família, do temperamento, da aparência, do corpo, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente encontra. Especificamente no Brasil, a gente percebe também muitas similaridades entre os veículos de mídia e os influenciadores, né? O que chamou atenção, porque são atores sociais muito diferentes. E ambos, ao tratarem da participação política de mulheres, focam principalmente nas rotinas institucionais, então participação em comissões, participação em projetos de lei, em votações, e também tratam muito de candidatura e eleição. Mas nem sempre, ao fazerem isso, colocam a mulher como protagonista. Então, em cerca de 1/3 dos casos, a mulher fica como coadjuvante dessas publicações, enfim. Ao colocarem como protagonistas, aí os temas mudam. Não é mais atuação institucional, não é mais candidatura e eleição. Aí o tema principal seria desempenho e legitimidade. Ou seja, quando a mulher ela tá ali de forma um pouco mais lateral naquela publicação, o foco é rotina institucional, eleição. Quando a mulher entra como foco daquela publicação, o tema principal é desempenho e legitimidade, né, do seu mandato, da sua atuação institucional. Então isso fala muito pra gente. E a gente encontra também alguns estereótipos, né? Estereótipos de gênero bem marcados e bem explícitos. O número proporcional foi pequeno, mas a gente encontra ainda sexualização, a gente encontra ainda infantilização, questionamento da capacidade cognitiva, tratamento da mulher ainda de forma muito relacional, sempre em relação a um homem, seja um familiar, seja um colega de bancada, por exemplo. Então, esses são alguns dos achados que a gente tem. Tem vários outros, mas aí eu sugiro procurar lá no observatório, que vocês podem encontrar melhor. Bom, Letícia, a partir dessa sua pesquisa anterior sobre as eleições e também da reflexão que você está realizando no seu doutorado, que medidas você considera essenciais para enfrentar essa violência política digital contra as mulheres? Quais medidas? É complicado falar do digital, né? Porque a gente ainda tem o entendimento de que o que ocorre no digital, nas plataformas, seria menor, menos importante, mais trivial. Então, eu acho que um primeiro ponto é quebrar com esse entendimento, né? Como as violências, os ataques que ocorrem, né, no ambiente digital, nas plataformas, eles têm menos esse caráter palpável e tangível, por exemplo, da violência física e da violência sexual, a gente ainda recorre nesse erro de talvez minimizar. Então eu acho que um primeiro ponto é isso. Um segundo ponto, parar de tratar o digital como um ambiente à parte, né? Entender que a gente não tá mais nesse momento que a gente entra e sai do digital. Não, o digital, as plataformas, os aplicativos mensageiros, eles afetam nossa vida diretamente, né? Então, a violência contra essas mulheres nesses espaços afeta diretamente a vida delas, a saúde mental, a questão psicológica, a atuação política. E se afeta a atuação política dessas mulheres, afeta a democracia, né? Afeta a qualidade da nossa democracia. Então, é muito importante a gente entender isso, né? E eu acho que o nosso trabalho tá nesse sentido também de produzir conhecimento sobre isso, de mostrar a gravidade, né? Como esse tipo de violência é muito danosa. Então, eu acho que entender isso
primeiramente. E eu acho que as soluções, elas passam por várias esferas, né? Eu acho que passa por uma esfera regulatória, institucional. Acho que passa por uma esfera das plataformas, né? De entender a responsabilidade das plataformas também nesse tipo de violência. Passa por uma esfera de produção de sentido, de produção de conhecimento específico para o digital. Porque a gente teve, nos últimos anos, um boom, né? De comentários, de estudos sobre violência política contra mulheres, violência política de gênero, mas falta esse recorte para o digital especificamente. E, claro, ter também como aliada a comunicação pública, grandes empresas de comunicação, comunicadores informais, influenciadores. Então é muito importante também criar, eu acho que esse conjunto de atores que possam ajudar a combater, né, essa violência especificamente na sua faceta digital. Bom, voltando aqui para a Cris, qual a importância de pesquisa sobre esse tema, especialmente levando em conta a produção legislativa? Então, Mauro, eu acho que essa pesquisa que a Letícia está realizando, né, dentro desse projeto grande que a gente está fazendo aí no Observatório, nesse tipo de levantamento, você consegue ver imediatamente uma utilidade desses dados, né? Tanto para as parlamentares, quanto para as ativistas, para as assessoras, para as servidoras dos parlamentos, para quem trabalha com essas mulheres, né, que ocupam esses espaços de poder, porque você tem uma base de dados mais exata, mais palpável exatamente, para balizar a sua atuação legislativa, ou seja, para propor soluções e medidas de enfrentamento a essa realidade, né? Essas informações recolhidas pela Letícia, né, elas vão dizer respeito a como que as mulheres políticas são descritas, né? Como que a atuação delas é narrada, como que elas são retratadas e nomeadas em diversos lugares, né? Por diversos formadores de opinião. E aí, quando você analisa, né, como a Letícia faz, como essas representações, como essas representantes políticas são retratadas e nomeadas, como que elas são enquadradas pela mídia, né, que narrativas que aparecem associadas a elas, né, se elas são retratadas como mulheres fortes, mas sempre em relação a um homem, ou se elas são tratadas como incapazes, ou se elas são tratadas como ingênuas, às vezes, né, ou muito fortes, às vezes um pouco masculinas até, você vai compondo um quadro de como que socialmente nós nos referimos às mulheres que ocupam esses espaços e também que expectativas nós, enquanto cidadãos, temos em relação às mulheres que entram na política. E eu acho que isso ajuda as parlamentares, mas também as assessoras, enfim, a identificarem melhor quais são essas expectativas, quais são essas violências, quando que é um ataque realmente misógino, quando que é um ataque que acontece apenas por uma discordância, mas ao contrário, quando que são ataques que tentam reduzir essas mulheres, né, a lugares muito tradicionais, a papéis muito tradicionais e que normalizam essas violências, porque vão criando um discurso no qual as mulheres não têm espaço, as mulheres estão fora do lugar na política, elas deveriam estar em outros lugares, né, especialmente dentro de casa, enfim, fazendo outras coisas que não o combate político, né? Então eu acho que quando a gente faz uma pesquisa científica, né, realizada de forma sistemática, de forma honesta, né, metodologicamente responsável, o resultado, né, essas evidências que são produzidas, esses dados que são coletados, eles servem para que a gente deixe de normalizar situações que são violentas em todos os ambientes, né, também na nossa prática enquanto cidadãos, incluindo aí o digital. E aí você pode encaminhar de forma mais rápida, de forma mais ágil, as soluções, sejam elas legais, culturais, educacionais, financeiras, enfim, que sejam necessárias para combater o problema. Bem, nós falamos hoje sobre a violência política digital contra as mulheres. Eu agradeço muito a Cristiane Bernardes, que é a nossa titular aqui, Obrigada, né, Mauro. do Mulheres de Palavra, e também a pesquisadora Letícia Sabatini. Espero a gente se encontrar numa próxima oportunidade para continuar tratando desse assunto, afinal estamos em ano de eleição. Exato. Obrigada, Mauro. Obrigada, Cris. Obrigada, gente.